Bem-vindos ao Mais Artisticamente Divertido, canal do YouTube. Hoje então a gente vai falar o que é iconografia, muitas vezes também chamado de iconologia e simbologia. Segundo a Enciclopédia Britânica, iconografia é então a ciência da identificação, descrição, classificação e interpretação de símbolos e temas da arte visual. Então, por exemplo, quando a gente vê uma obra religiosa e identifica, olha, essa é a Virgem Maria, esse é o Menino Jesus, aquele lá é o São João Batista, a Virgem Maria, por exemplo, quando é representada na cena da Anunciação, frequentemente ela tem ali a flor de lis, que é um símbolo da pureza, etc, etc. Então, tudo isso faz parte, então, da iconografia, o estudo desses símbolos e desses temas, e essa organização de esse tema geralmente é representado assim, aquele é representado de outro jeito, e não se refere somente a temas religiosos e muito menos religiosos cristãos. Pode ser qualquer coisa. Tem muito estudo iconográfico ligado à mitologia, por exemplo, à mitologia greco-romana, e a gente chama de atributo algo que acompanha uma figura e que faz com que a gente saiba que aquela figura é aquele deus ou aquele deus. Então, por exemplo, quando a gente vê Minerva ou Atenas com uma coruja, então atributos, esses símbolos aí que fazem com que a gente consiga identificar esses personagens. Todo esse processo de identificar esses personagens faz parte aí da iconografia. Esse termo também pode ser relacionado ao uso de imagens no trabalho de um artista específico, ou num período, e não na história da arte de maneira geral, mas pode se falar também de algo mais específico. Então, um artista, um movimento. Porque para um artista ou para um movimento, um símbolo, uma imagem pode ter um significado diferente do que, por exemplo, para outro artista ou outro movimento. Quando a gente fala da Frida, por exemplo, fala-se muito da automitologização, que então ela usa alguns símbolos que são particulares à obra dela e que aquelas imagens, aqueles símbolos representam algo específico na obra dela, por causa da vivência dela, por causa da maneira dela aí de criar. A iconologia também é algo bastante parecido com a iconografia. Seria, em grande parte das vezes, uma outra maneira, simplesmente, de falar da iconografia, né? Um sinônimo. Então, a gente tem, por exemplo, um dicionário que é o estudo dos ícones, as pinturas, as representações dos signos, ou seja, os símbolos, ou estudo do simbolismo artístico. Então a gente tem aqui uma ciência da representação nas artes de figuras alegóricas, míticas e emblemáticas de seus atributos. Atributos, como eu já falei, com a corujinha ali da Minerva. Ou seja, é algo bastante parecido. Inclusive, uma das primeiras obras de iconografia a ser publicada chamava justamente Iconologia e foi publicada em 1593 pelo Cesare Ripa, o italiano. E nessa obra ele coloca um manual ali de representação e de leitura ali de obras. Então, justamente tal personagem é representado assim, 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 tal outro de outra maneira, sempre um representado com esse símbolo, com esse atributo, etc. E esse foi um dos primeiros estudos iconográficos, porque então essa história da iconografia, né, quando se começa a iconografia como ciência, foi então justamente no século XVI, na Renascença. Mais estudos extensivos de iconografia, né, estudos mais longos, mais profundos, aconteceram só a partir do século XVIII. E apesar de não ser exclusiva aos símbolos cristãos ou aos símbolos e representações da mitologia greco-romana, o mais estudado na iconografia, grande parte dos estudos iconográficos trata aí desses temas relacionados então à arte ocidental e que aparecem na arte ocidental nas mais diversas maneiras, tanto em obras religiosas quanto obras não religiosas, mas que adotam aí esses símbolos. Simbologia também é algo próximo, mas talvez um pouco mais limitante, porque o dicionário diz então o estudo ou interpretação dos símbolos, e sendo que os outros dois seriam coisas mais abrangentes, mas com frequência os três são usados como sinônimo. E iconografia é uma das minhas partes preferidas da história da arte. Vocês já devem ter notado o tanto de vídeos que tem sobre símbolos aqui no canal. Então, se vocês quiserem que eu fale sobre algum símbolo específico ou a representação, sei lá, um deusa Minerva, como ela é frequentemente representada, deixa aí nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima!